anestesiada e dormente, em que as grandes causas, os grandes temas não passam, ou passam com muita dificuldade. É óbvio que os grandes temas podem passar desta maneira, com música. A missão hoje precisa de criatividade e de inteligência. E é preciso que haja novas maneiras de dizer o essencial. Mas, então, eu vou começar só por abordar pequenos aspectos. Não queria fazer aqui uma sistematização daquilo que é a missão hoje, mas nós conseguimos recentemente meter nas jornadas mundiais da juventude do próximo ano em Madrid uma marca de missão. Conseguimos mantê-la a martelo, mas foi metida e é uma grande coisa. E tive de escrever um pequeno texto para ilustrar essa introdução. Depois serão feitas catequeses que apanharão diversos pontos da missão. Penso que isso é um avanço grande, porque vamos ter a juventude do mundo connosco. Então queria começar por dizer que os Evangelhos guardam a missão como um ponto fundamental do ser cristão. Queria singularmente o Evangelho de Lucas, porque no capítulo 24, versículos 44 e 47, o texto de Lucas põe Jesus a dizer assim aos seus apóstolos e outros com eles reunidos à mesa. Jesus diz para eles: é necessário uma necessidade que tem a ver com o plano de Deus, é necessário que se cumpram todas as coisas escritas na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos acerca de mim. E depois continua: assim foi escrito que o Cristo haveria de sofrer, ponto 1, e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, ponto 2, e de ser pregada no seu nome a conversão para a remissão dos pecados a todas as nações, ponto 3. Se percebem, aqui aparece o ponto 3, de ser pregada no seu nome o Evangelho a todas as nações. Este ponto 3 fica incluído na necessidade, naquela necessidade que é o sofrimento e a morte de Jesus e também a sua ressurreição. Portanto, é necessário que o Cristo sofra, é necessário que ressuscite ao terceiro dia e é necessário, ainda, este terceiro ponto não pode ser retirado, é necessário que seja pregado o Evangelho a todas as nações no seu nome e não no outro nome, não no nosso nome, mas no nome de Jesus, e que seja pregado a todas as nações e não apenas a algumas. Ou seja, é necessário levar o Evangelho a todas as pessoas. Então, a partir deste luminoso dizer que agrafa estas três partes e não deixa a missão para ser facultativa para quem quiser, porque faz parte integrante da necessidade do Evangelho, a partir deste luminoso dizer de Jesus, fica claro que, para o cristão, a missão da pregação do Evangelho não é facultativa, mas insere-se na necessidade do plano de Deus, tal como a morte e a ressurreição de Jesus. De forma clara, o cristão é batizado na morte de Cristo e vive a vida nova da ressurreição de Cristo. Mas tem de viver também do e para o anúncio do Evangelho. Não por sua conta e risco, em nome próprio, mas vinculado a Cristo, pois a pregação é feita em seu nome e tem por horizonte todas as nações. Bem se vê que é neste ponto preciso e nesta necessidade que São Paulo, o maior missionário de todos os tempos, para usar aqui uma expressão de Papa Bento XVI, e modelo de cada evangelizador, e esta expressão, modelo de cada evangelizador, é do Papa Paulo VI,
Portanto, é aqui nesta necessidade que São Paulo enxerta a sua vida, nesta necessidade de ser pregado o Evangelho a todas as nações. É aqui que São Paulo enxerta a sua vida e se entende a si mesmo. Pois confessa, anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, mas uma necessidade que se me impõe. E remata assim: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Como sabem, isto é a primeira carta aos Coríntios 9, 16. É uma necessidade que se me impõe. Percebe-se isto bem quando percebemos que anunciar o Evangelho entra na necessidade que vem de Deus, do sofrimento de Jesus, da ressurreição de Jesus e, ponto 3, da pregação do Evangelho a todas as nações. E é ainda com o sentido que daqui decorre desta necessidade, que o Papa Paulo VI traça o perfil necessariamente evangelizador da Igreja, como deixou exemplarmente escrito na exortação apostólica Evangelii Nuntiandi de 1975, 10 anos após o fecho do concílio, no número 14 dessa grande encíclica missionária Evangelii Nuntiandi. Escreveu Paulo VI assim: anunciar o Evangelho constitui, de facto, a graça e a vocação própria da Igreja. Não tem as palavras, são medidas uma a uma. Anunciar o Evangelho constitui, de facto, a graça e a vocação própria da Igreja. A sua identidade mais profunda. Isto é, se retirarmos à Igreja o anúncio do Evangelho, não fica nada. A Igreja não se consegue dizer, não consegue apresentar o seu BI, o seu bilhete de identidade, porque fica sem identidade, fica sem coração e fica sem graça. Sem a graça de Deus. Porque esta é a graça e a vocação própria da Igreja. A sua identidade mais profunda. E ele remata assim, numa frase cortada: a Igreja existe para evangelizar. Ponto. A Igreja existe para evangelizar. A Congregação para o Clero retomou depois esta expressão e acrescentou uma coisinha e diz assim: a Igreja existe mesmo só para evangelizar. Se isto for levado a sério, grande parte do nosso trabalho de manutenção entra em colapso. E nascerá seguramente um mundo novo e uma Igreja nova. Digámo-lo agora com a Conferência Episcopal Italiana, que tem uma expressão belíssima num dos seus mais recentes documentos, em que escreve assim: a evangelização é o fundamento de tudo. É o fundamento de tudo. E deve ter o primado sobre tudo. Portanto, é o fundamento e está antes de tudo, tem o primado sobre tudo. Nada a pode substituir. Nada. E nenhuma outra tarefa se pode antepor. Também a ser levado a este texto, vira muita coisa do texto. A evangelização é, repito, porque o texto é muito denso e a gente a ouvir nem sempre se apercebe de tudo. A evangelização é o fundamento de tudo. Portanto, tudo o que fazemos, se não tiver este fundamento, fica no ar. É o fundamento de tudo e deve ter o primado sobre tudo. Nada a pode substituir. Portanto, ela é insubstituível. E nenhuma outra tarefa se pode antepor. Tudo o resto pode ficar para depois, mas não a evangelização.